Boa noite, seja muito bem-vindo ao Trilha Espírita, seja muito bem-vindo ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje começaremos o estudo do capítulo 24, o capítulo que tem como título Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Do item 1 ao 7, nós vamos abordar o tema, o subtítulo Candeia sobre o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Então, no item 1 diz, não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, a fim de que ele clareie todos aqueles que estão na casa. Esse texto é de São Mateus, capítulo 5, versículo 15. No item 2 diz, não há ninguém que depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem, vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Em São Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. No item 3, um texto de São Mateus capítulo 13, versículos de 10 a 15, diz assim, seus discípulos se aproximando disseram-lhe, por que lhe falais por parábolas? E lhes respondendo disse, porque para vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e escutando não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando disse, vós escutarei com vossos ouvidos e não ouvireis. Olhareis com vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo está entorpecido e seus ouvidos tornaram-se surdos. E eles fecharam seus olhos de medo que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda e que, estando convertidos, eu não os cure, como eu já disse em São Mateus capítulo 13, versículos de 10 a 15. Então, quando Jesus, com a máxima, não coloqueis a candeia sobre o alqueire, mas no velador, como ele próprio diz, faz alusão à nossa obrigação de sermos divulgadores do bem e da verdade, não ocultando os benefícios que os conhecimentos espirituais já nos trazem à existência. Ele diz, não existe um que acendendo um alqueire, uma candeia, a coloque sobre uma cama, ou seja, debaixo de uma cama, a esconda. Então nós não podemos fazer isso, Nós devemos sim colocar a nossa compreensão, o nosso entendimento à disposição de todos. Então nós vamos ver nos próximos itens que a melhor divulgação que possamos oferecer aos semelhantes da mudança que o Espiritismo e o Evangelho provocam em nossas vidas, não vem das palavras fáceis que despejamos, ou seja, aquilo que temos facilidade de falar, mas sim da atitude renovada pelo bem que saibamos demonstrar em cada gesto e em cada ação. Quando Cristo diz elevar a candeia, é exatamente usar o nosso melhor a cada dia, fazendo com que nossa conduta reta, pensar reto, agir corretamente, faça modificações ao nosso redor, exemplificando assim na prática o que já sabemos. Muitas vezes nós espíritas confundimos espiritualização com doutrinação que aborrece, com verborragia improdutiva ou prestação desrespeitosa, ou pregação desrespeitosa. Uma das características do Espiritismo é exatamente a de que ele é universalista, capaz de abraçar todos os povos, crenças e sentimentos religiosos sob os seus postulados de renovação para a vida imortal. É por isso que nos ambientes espíritas normalmente encontramos todos os credos e religiões, que embora nos diferenciemos num e no outro postulado, se reúnem sob o imperativo do bem
e da regra áurea de todos os tempos, sintetizada por Jesus naquele mandamento: amai-vos uns aos outros. Em seu tempo, Jesus, o pedagogo excelente, ele utilizava recursos da parábola a fim de transmitir seus ensinamentos espirituais aos homens. Quando falava ao pescador, por exemplo, falava do mar, falava dos peixes. Ao lavrador, quando ele dirigia a um lavrador, ele falava da vinha, da semente, né? Ao homem comum, da moeda que perdia, né? E do credor. Então, para cada situação, Jesus tinha um recurso adequado, a fim de gravar indelevelmente nas almas os seus ensinamentos. Então, nós primeiro precisamos entender essas diferenças de cada um dos nossos irmãos, de cada uma das pessoas com as quais nos dirigimos, às vezes, no dia a dia. Então, nós vamos ver que o primeiro significado de cada parábola aprecia, evidentemente, à medida que o homem se aprofunda em maturidade. Ele aprende novas nuances e matizes dessas realidades. E hoje temos, por exemplo, estudo de psicologia que se aprofunda baseado nessas parábolas que revelam a cada faixa de entendimento algo útil e bom. Nos elucida Kardec também, quando ele diz que Jesus só se exprimiu em parábolas sobre as questões de alguma maneira abstrata da sua doutrina, mas tendo feito da caridade e da humanidade, da caridade e da humildade, melhor dizendo, a condição expressa da salvação. Tudo o que disse a respeito é perfeitamente claro, explícito e sem nenhuma ambiguidade. Assim deveria ser, porque se tratava de regras de conduta, regra que todos deviam compreender para poderem observar. E o Espiritismo, então, vem atualmente lançar a luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz inconsideravelmente. Os Espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência. É sucessiva e gradualmente que eles têm abordado as diversas partes já conhecidas da doutrina. E é assim que as demais partes serão reveladas no futuro, à medida que chegue o momento de fazê-las sair da obscuridade. Continua ensinando Allan Kardec no trecho que eu vou ler aqui. Ele diz: percebemos assim que a nossa compreensão da espiritualidade também evolui com o tempo e o desenvolvimento da razão dos sentimentos. Assim, Deus, em sua sabedoria infinita, nos possibilita, conforme o grau de nosso grau de entendimento, aprender algo de bom que nos eleve na escala evolutiva, cada vez mais conquistando sabedoria e amor, as duas asas que nos levarão à perfeição. A doutrina espírita, diz ainda Kardec, propõe a pedagogia da maturidade, reconhecendo em cada homem e mulher um ser divino em idade espiritual específica e que requer conhecimentos e exercícios peculiares à sua capacidade de compreensão. A providência divina, em seus perfeitos mecanismos de ação, encarrega-se de possibilitar a cada um o mal e o remédio, adequados para o seu crescimento, suprindo as necessidades espirituais de todos conforme o seu adiantamento. Então nós vemos que algumas considerações que nós poderíamos trazer para o nosso cotidiano vão nos situar exatamente na condição daqueles que já entenderam a teoria proposta por Jesus. Amai-vos uns aos outros, né? Mas nos demoramos timidamente na simples apreciação da beleza e perfeição desse princípio, sem a coragem necessária, às vezes, de colocá-lo em prática. Colocar a lei de amor em prática custa muito caro, às vezes, ao espírito, porque ele precisa se desvencilhar de pesados fardos a que nos apegamos, né? Preservando essa bagagem
às vezes com pesos inúteis, que o bom senso já nos demonstra que devem ser descartados, que são esses fardos: o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Os grandes adversários da luz do conhecimento espiritual aplicado são esses comparsas responsáveis pelo atraso da humanidade, na violência, no crime, na indiferença, na guerra e no desamor. É preciso então que para que façamos brilhar a luz da verdade o mais alto possível em nossas vidas, clareando ao nosso redor, como nos diz o Evangelho nesse capítulo, façamos primeiramente luz interior, dissipando as trevas da ignorância e esses monstros que trazemos dentro de nós, como o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Então nós precisamos nos esforçar para desenvolver a nossa luz, para que sejamos, porque quando o Cristo disse que nós deveríamos que ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma cama, quer dizer que depois que nós, quer dizer também, que depois que nós acendermos a nossa luz, a luz do Evangelho, a luz do conhecimento que trazemos dentro de nós, nós não temos o direito de escondê-la, e sim colocá-la num local onde todos que ali entrem percebam a nossa luz, percebam que através do conhecimento do Evangelho do Cristo, através da vivência, nós conseguimos já assim sermos luzes e clarear o ambiente onde estejamos inseridos. Então que a gente possa entender que não nos faltam convites à semeadura do bem, especialmente em nós mesmos, a prática legítima do amor que somente admiramos na teoria. Precisamos ir à luta dentro de casa, tantas vezes há alguém carente da nossa compreensão, sedento da água viva da nossa amizade, faminto do perdão, doente de abandono ou desprotegido pela inexperiência. Exemplifiquemos o bem amando o próximo mais próximo, que nos divide o teto e a existência. E um dia, quem sabe, esse, entre aspas, milagre do amor que praticamos hoje, inicialmente tímido, indeciso, assim como a nossa luz, às vezes ainda é um pouco tímida, um pouco fraca, mais tarde ela será maior, ela será de um brilho mais intenso, assim como esse amor que precisamos desenvolver, que mais tarde ele desinteressado e altruísta, ele se revelará na nossa surpresa, a fonte perene da felicidade, para a nossa surpresa, iluminando a todos os que amamos pelo, entre aspas, milagres da luz do Cristo, que saibamos irradiar em nossos corações. Então, ainda hoje, é possível olharmos ao nosso redor e percebemos que há sempre algo a fazer. Há um coração que precisa de nós. Um telefonema, uma mensagem, um gesto pode significar uma fagulha de luz na treva da solidão de uma alma. Que possamos então nós acendermos a nossa luz, acendermos a nossa candeia e deixá-la num local onde todos possam perceber que já temos dentro de nós essa luz do Cristo, essa luz que precisamos emanar e irradiar a todos os nossos irmãos. Que Jesus nos abençoe. Até a próxima.